em mercadoria. Então, se tudo é mercadoria, a proteção pode ser perfeitamente a mesma, porque para efeitos de comércio é tudo igual. Eu penso que deveríamos, todavia, verificar a natureza, pois se há tanta justificação pela dignidade máxima da criação intelectual, como é que é pela dignidade máxima da criação intelectual e depois vamos identificar direitos dos criadores e direitos de empresas, por isso simplesmente. Não é verdade? Não pode ser assim. Portanto, é preciso, por exemplo, o aumento da duração da proteção dos direitos conexos, que está em curso em vários países, está em curso nos Estados Unidos, está em curso na Comunidade Europeia. É preciso olhar com muito cuidado para ver onde é que chegamos, porque a certa altura chegamos a situações absurdas. Eu também diria isso em relação à própria duração do direito autoral. Mas não faço nenhuma proposta, sei que é muito difícil alterar as situações existentes. Há uma proteção de 70 anos pós-mortem, 70 anos pós-mortem, no direito de autor. Ora, já viram o que representa 60 anos pós-mortem? No que respeita aos programas de computador. Nenhum programa de computador, ainda que seja obra de museu, caiu ainda no domínio público, e sabe-se lá quando é que vai cair. Não é verdade? No que respeita façam as contas, vejam lá, 70 anos pós-mortem. Há uma pessoa que cria aos 20 anos, faz uma criação aos 20 anos, morre aos 90 anos. O prolongamento da idade, como sabem, vai facilitar que isso aconteça com muita frequência. Então tem 70 anos mais 70 anos, 140 anos. Já não é uma proteção dos filhos, já não é dos netos, já não é dos bisnetos, é dos trinetos ou dos quadrinetos. Quer dizer, é uma proteção que é completamente descabelada, devo dizer. Mas não estou a fazer a proposta, estou a dizer, tenham consciência do que representa puxar só para um lado e quais são as consequências naturais de uma situação desta ordem. Por outro lado, nós devíamos então começar a examinar o que é a obra. Já vos disse que, e aliás, em propostas de reforma que aparecem, em sugestões de reforma, aparece a ideia de afastar as criações meramente técnicas. Não há, todavia, uma concordância total, uma coerência total, porque eu verifico que na lei brasileira, tradicionalmente, são protegidas as obras de engenharia, e a obra de engenharia é uma criação meramente técnica, portanto, é uma situação duvidosa. Por outro lado, há a questão da atribuição do direito autoral. A atribuição do direito autoral, a lei atual, diz-nos no artigo 11, a atribuição originária à pessoa física. Portanto, fala na pessoa física, mas logo a seguir diz que também pode ser, nos casos estabelecidos na lei, também pode ser atribuída a pessoas jurídicas. É um ponto sobre o qual há que refletir, porque não exclui, a lei não exclui que isto aconteça, mas talvez seja melhor esclarecer, se não pode haver atribuição originária a pessoas jurídicas. Originária, porque há certos tipos de obras que não se compreende que não sejam atribuídas a pessoas jurídicas. O caso da obra coletiva, por exemplo. A obra coletiva é uma obra de uma empresa, portanto, só se compreende como uma empresa. Não conseguimos encontrar, sem ficção, uma pessoa física a quem se atribua a obra no seu conjunto. E podemos encontrar, sim, participações individuais na obra coletiva. Mas a obra coletiva em si só pode ser da empresa. Se nós formos dizer que ela é primeiro de pessoas físicas, portanto, originariamente é de pessoa física, e só depois, embora simultaneamente, mas é um depois meramente intelectual, e só depois passa para a pessoa jurídica, teria uma consequência, que era uma consequência fatal. É que, na medida em que a obra passar pelo património da pessoa física, responde pelas dívidas dessa pessoa física. É gravada por essas dívidas. Não é isso, com certeza, que a lei quer. A lei quer que, desde o início, o titular seja a pessoa jurídica a quem a obra verdadeiramente deve ser imputada. Eu faria uma referência ao seguinte.
Não sei se não era de pensar, mas a longo prazo, digo logo desde o princípio, não é para este tipo de reforma, mas seria de pensar num código do direito autoral. Nós temos um código do consumidor, temos códigos em relação a vários sub-ramos do direito. Por que não um código do direito autoral? É que hoje em dia nós verificamos que a matéria do direito autoral está dispersa por várias leis e isso não é bom. Não é bom porque faz-nos perder o sentido do conjunto. Era bom que recuperássemos aquilo que foi sendo deixado, ou em pontos em que se mantém em vigor a Lei 5.988, ou em leis extravagantes que foram aparecendo, no que respeita aos artistas, por exemplo, ou em relação, parcialmente, mas a matéria que podia ser tirada da legislação sobre programas de computador. Eu penso que deveria fixar-se um objetivo não imediato, mas um objetivo a longo prazo de chegar a um código do direito autoral, porque só assim é que teríamos a coerência do sistema, só assim é que poderíamos verificar os grandes princípios sobre os quais assenta o direito autoral, representaria, creio eu, um progresso muito importante. Mas, repito, é um objetivo a longo prazo e não um objetivo imediato. Um ponto que é preciso ter em conta, penso eu, é da disciplina da autonomia privada. Eu penso que a autonomia privada não está suficientemente esclarecida na lei atual. Nomeadamente, além de problemas terminológicos em que eu não vou entrar, mas não se explica bem o que é que significa, o que é que resulta de um contrato de direito autoral, e o que é o próprio contrato de direito autoral. E, nomeadamente, se aquele que recebe, através de um contrato, uma determinada vantagem, se esse passa a ter poderes absolutos ou poderes meramente relativos. Quer dizer, se tem poderes oponíveis erga omnes, como são tipicamente os poderes de direito autorais, o direito de autor tem oponibilidade erga omnes, ou pelo contrário, se tem uma mera vinculação contratual, portanto, natureza obrigacional, com aquele com quem contratou. Era muito bom que a lei esclarecesse esta matéria da autonomia privada. Por outro lado, há o que penso ser uma deficiência da lei, que é não distinguir devidamente a parte, digamos, o que seria uma parte geral e uma parte especial da lei dos direitos autorais. Reparem que nos vários domínios têm parte geral e têm parte especial. Os vários ramos de direito dividem-se normalmente numa parte geral e numa parte especial. Porquê que o direito autoral não será na mesma situação? Porquê que depois de se exprimirem os princípios gerais, não haverá depois a especificação das várias formas específicas de aproveitamento, o que respeita ao audiovisual, o que respeita às obras de arte plástica e assim por diante. Portanto, eu penso que isto esclarecia bastante e evitava uma certa, permito uma palavra, uma certa promiscuidade entre vários aspectos que se verifica na lei atual. Neste aspecto da autonomia privada, há um aspecto que me parece que é muito importante e que creio eu que não tem sido tocado. Se nós pegamos na lei lei dos direitos autorais, como ela se chama, nós encontramos logo no início uma previsão, que é a previsão do artigo 4º, em que se estabelece: interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. Interpretam-se restritivamente. E depois, por diante, vamos encontrar outras manifestações da mesma ideia, levando, portanto, a uma situação em que se cria uma situação que é uma situação de privilégio. É uma situação de privilégio, quer dizer, num contrato, há uma das